eu acho que é uma questão de tempo. E isso não é um motivo pra... Eu, pelo menos. Cada um, e tá tudo certo. Eu não comemoro isso, né? Eu gostaria que essa história fosse diferente. Até porque quando chegou, não me arrependo, não vou mudar o que eu disse e acho que era a melhor opção fazer a aposta no Carpini, né? Eu acho que teve muita resistência, entendo as resistências também, quem discordava, quem pensava que não era a melhor opção, o Carpini, tudo certo, né? Mas eu acho que naquele momento, depois da saída do Dorival, qualquer um que viesse seria uma aposta. O Carpini também, né? Ele era mais uma das apostas. Quem poderia garantir que, por exemplo, o Zubeldia seria melhor? Ou qualquer outro seria? Eu acho que a única grande certeza que o São Paulo teria seria na manutenção do Dorival. Sim. E o ano, teoricamente, começa com o Dorival, né? A pré-temporada começa com o Dorival, logo vem a CBF e toma o Dorival do São Paulo. No primeiro dia, né? No primeiro dia, basicamente, né? Então, eu acho que qualquer um seria uma aposta. Foi uma aposta que foi feita, uma aposta que não está dando certo, por enquanto. Quem sabe, e torço ainda para que isso aconteça, e torceria com qualquer outro treinador. Tenho tecido muitas críticas, até muita gente tem falado, pô, tem outras, tiveram várias lesões, tem muita coisa que tem que ser avaliada, entendo, mas tenho que tecer críticas também ao trabalho. Mas torço para que contra o Cobressal o time jogue bem pra caramba, que seja 4-0, jogando bola. Acho que esse é o mais importante, jogando bola. Que é isso que falta no São Paulo. São Paulo, desde que essa atual diretoria assume, vamos contar também o Diniz. Mas o Diniz já estava definhando ali a passagem dele, né? E a diretoria atual não queria o Diniz. Porque se o São Paulo é campeão com o Diniz e tudo mais, seria prestigiar um trabalho de uma direção passada, né? Enfim, longa história. Não estou falando que os diretores atuais de São Paulo não gostariam de ver o São Paulo campeão, não é isso. Não. Mas talvez não fosse o mais interessante a título de gestão. Beleza. Aí vem o Crespo, que aproveita muito do trabalho do Diniz, e beleza. Aí começa a ter problemas físicos, porque não teve pré-temporada, uma temporada atípica, né? Aquele 2021. Vem então Rogério Ceni, tem um grande tempo, acho que o Rogério. O Crespo conseguiu apresentar futebol no começo. O Rogério demorou um pouco, mas no começo de 22, mesmo com não a eliminação, né, mas aquela virada do Palmeiras na final, eu acho que o Rogério teve momentos que conseguiu apresentar um futebol legal. Sim. E depois teve uma queda em 2023. O Dorival talvez tenha acertado melhor o time. Conversando com o pessoal dentro do CT, sabe, Senna? O pessoal fala assim, ó, em questão de treino, de todos esses, o Rogério é disparado melhor. Disparado. E falam muito disso, das inovações, que ele era um cara bem à Todo frente, dia tem né? alguma coisa diferente no treino dele. Então a galera se impressionava, os jogadores se impressionavam. Mas em algum momento não deu liga. Cara, tranquilamente, e falo isso até com uma lástima, porque eu acho que é um cara que vai evoluir no futuro. O Carpini é o que fez o pior trabalho e é o que pratica, o time de São Paulo é o que pratica o pior futebol. E eu vou fazer, antes de eu passar a bola, que eu já tô me estendendo, Imagina que é o seguinte, o que eu vejo, até resposta dada ao nosso Gabriel Sá, que o Lucas fala, não, porque muito desse momento é da imprensa, e eu até fiz esse questionamento depois, né, vendo o vídeo. Ora, o Lucas está falando que o problema é a imprensa que está colocando muita dessa situação. Então, se o trabalho do Carpini é muito bom, e nenhum de nós aqui consegue observar isso, porque não está no dia a dia, que eu digo, nos treinamentos do São Paulo, porque São Paulo não abre treinos, então a gente não consegue ver esses treinos. Fala, não, o trabalho do dia a dia do Carpini é bom. A gente só consegue tomar como base o quê? Os jogos. E os jogos são ruins. Então eu só posso, por base no que o Lucas fala, né? Achar que então o problema mesmo são os jogadores que não estão sabendo assimilar. Mas vamos falar a verdade, eu acho que o Carpini não conseguiu colocar as melhores ideias. Tomara que isso mude a partir de E esse coleguismo faz mal também, né, Chacon? Acho que é uma coisa assim, o técnico, quando é muito amigão no grupo, tem o técnico perfil paizão, que é o Dorival, por exemplo, mas e talvez o paizão, disciplinador, que consegue fazer o time jogar. Pra mim tem muito isso. Eu acho que o Carpini é muito mais amigo dos caras do que comandante dos caras. Então, isso é uma coisa que é um fator que é um pouco decisivo. Por quê? Porque o Carpini ele não consegue extrair. Aí vai na coletiva, e aí assim, eu fiz uma pergunta pra ele, que pode ser polêmica ou não, enfim, vai de cada um, mas ele poderia encarar como uma chance pra ele defender o seu trabalho, defender o que ele tá fazendo.
ele encarou como uma ofensa pessoal, entre aspas, ficou um pouquinho bravo, acho que não comigo, não, você não falou bem, mas com a pergunta em si, e aí tomou para um outro partido, e aí, enfim, começou a filosofar a bola e falou uma frase que virou meme, né, que ele falou que quanto mais vezes você perde, mais próximo da vitória você fica. Dá para entender o ponto dele, mas a forma que ele coloca isso é um pouco confusa, né, então ficaram enchendo o saco dele com isso e tudo mais, faz parte. Era talvez uma brecha para ele poder dar uma resposta convincente sobre o trabalho dele, falando que, ó, dia a dia é tal, busco tal, mas não dá certo. Ele quis usar falando que tem respaldo do elenco, falando que, enfim, tem as suas próprias convicções, que ele bate no peito e fala que tem convicção dele e tal. E em campo é o que Isso é o uma Paulo forma falou. de proteção aos jogadores. Sim. Então, eu tenho uma tese, né? Claro que pra zoar o Gabriel, a gente fala que, pô, ele acabou com a coletiva, os caras encerraram a coletiva depois da pergunta dele, o Carpini saiu puto, quis pegar ele na rua. Não, é brincadeira, não teve isso. Pelo amor de Deus. Mas que isso, pelo amor de Deus, é brincadeira. Mas assim, a pergunta não foi ofensiva, ela foi justamente uma escada pra ele falar qual que é a sua avaliação do trabalho, né? Mas eu tenho uma tese que eu queria jogar aqui, não sei se faz sentido. A gente vê o elenco defendendo muito o Carpini, falando que, pô, ele merece mais tempo, que ele tá fazendo um bom trabalho e tal. Até você falou bem dessa questão da gente não ver os treinos, né? Eu fico pensando, o Dorival não escalava o Rames, né? O Carpini no começo do ano também não, porque o Rames não sabia se ficava ou saía e tal, tava aquela incerteza. Será que existe alguma situação, de repente, a gente como torcedor fica pensando isso, será que o elenco não faz tanta questão também de ter o Rames, assim, tipo, se ele ficar beleza, se não ficar tudo bem, e pro Carpini não perder o elenco, ele abraça essa ideia dos caras, e por isso os caras apoiam ele? Tipo, não que seja assim, todos contra o Rames, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, já que o Rames não estava mostrando antes tanto comprometimento, ele era mais um. Então por isso que o Carpini não escalava, privilegiava quem estava mais tempo e o elenco fecha com ele. Cara, até acho que isso acaba caindo no campo da especulação. Sim. E é normal a especulação a partir do momento em que o São Paulo adota e continua adotando a postura de se fechar nos treinos. Por quê? Por exemplo, se você tem o treino aberto para a imprensa, e quando eu falo isso, muito torcedor fala, mas não tem que abrir mesmo, porque... Mas se fosse uma receita, pô, todos os times ganhariam tudo, ou todos os times desempenhariam um papel Coreia do fantástico. Norte era campeã do mundo. Já falei isso e não pegou muito bem com Não, alguém, tudo bem. enfim. Mas é isso daí, tipo, sabe, fechar os treinos não é a solução. E quando você, por exemplo, a última vez e a única vez desde o início da pandemia em que o São Paulo abriu o treino, a gente pôde perceber coisas muito legais, tipo, pequenos detalhes. Depois do treinamento, pô, uma roda ainda tava, Reinaldo e tudo, e tipo, tava o Rafinha, e era um momento em que tinha um burburinho do Rafinha não tá bem com o elenco. Eu não lembro muito bem, mas até passar, porque eu vi. Meu, o Rafinha numa puta resenha com os caras e tal. Eu falei, pô, legal pra caramba, meu, não é possível. Tá vendo? Desmentiu a especulação. Mas assim, eu não vou entrar no mérito de, será que... Eu acho que não. E aí eu pergunto pra quem trabalha no dia a dia no CT. E o que me falaram? Rames Rodrigues é um cara absurdamente acima da média em questão técnica, treino, é um cara diferente, mas é um cara que tem o ritmo dele. É um ritmo conhecido. E eu não acredito, realmente, que o elenco tem alguma coisa que não faça questão, porque a gente já sabe que o Rafinha foi essencial para a chegada do Rames. E o Rafinha é uma das lideranças. Então eu não acredito, não casa muito bem o elenco ter alguma coisa contra o Rames. E a gente vê fotos dos caras também, né? Então eu acho que tem uma grande admiração. Eu só acho que acertou o São Paulo no começo do ano em não escalar o Rames, enquanto não definia se fica ou não. Isso. Eu acho que todo jogador, seja... O que acabou de subir da base ou o mais estrela não definiu se vai ficar ou não, tá enrolando para renovação, pode bancar. Se bancar e for um baita jogador, se fizessem isso até agora que não tava renovando com a Arboleda, eu não ia achar ruim. Lógico. Se fizessem isso lá atrás com o Lucas, que não sabia se ia ficar ou não, eu não ia achar ruim, porque nem o Lucas, nem o Arboleda, nem o Rames, nem o Rogério Ceni, que pra mim, pelo menos,
outras pessoas acham que é o Raí, tá tudo certo. É o maior ídolo da história de São Paulo. Nenhum deles é maior do que o São Paulo. Claro. Acabou. É simples pra mim. Assim, eu acho que assim, não dá ninguém. Acho que quem tá torcendo pra o time perder, eu acho que é uma linha de pensamento errada. Mas assim, aquele 1-0, gol no final, desempenho abaixo, acho que o Carpini fica difícil pensar em continuidade dele também. Então, pra quem tá, eu quero que perca pra cair o Carpini, não vai nessa linha, não, que aí senão o São Paulo perde acima de tudo, né? O São Paulo corre risco sério de ficar fora da Libertadores. Então, assim, quem tá nessa linha aí, tira o cavalinho, porque é uma coisa que não é boa pro São Paulo, não. Mas vai depender muito de desempenho. E é o que a gente vinha falando, e assim, é talvez a pauta principal, né? É o Thiago Carpini o cara que vai fazer o São Paulo virar a chave? É o técnico que vai fazer o São Paulo mudar os ares e, enfim, dar a volta por cima? Eu acho, e aí queria ouvir vocês dois também, que assim, é uma postergação do óbvio. Eu acho que é um trabalho que já tá encerrado. Eu acho que o estádio quarta-feira vai ecoar muito alto com gritos de fora Carpini, gritos de burro e tal, e aí talvez possa ser a ficha caindo que acabou o trabalho. Mas pra mim, desempenho, São Paulo passa aos trancos e barrancos do Ituano, né, que assim, um jogo desesperador. Eu já, quando a gente tava viajando até, a gente tava de férias do Caribe, a gente parou tudo pra assistir o jogo, foi assim, terrível. Bizarro. Bizarro. A gente fez exatamente isso. Bizarro, a gente parou o jogo desesperado, saiu o gol do Lucas, eu saí correndo no hotel, tipo assim, gol do Lucas, parecia a final de Copa do Mundo. A gente tava, eu tô falando sério, a gente tava numa ilha, tava assistindo num link do não sei onde, foi chocante. Bizarro, assim, o jogo que eu falei, vou sair na última rodada que tá tranquilo, Ituano, né? A gente pensou exatamente isso, eu falei, não, vai dar pra tirar férias, porque, o jogo contra o Ituano já tá tudo resolvido, fora de casa também, eu falei, dane-se. Olha o que o São Paulo faz com as pessoas, né, mano? Eu tava falando hoje com o Gabriel, eu falei, eu fui almoçar, era umas 4 da tarde. Aí, resolve Bush e não sei o que, aí o São Paulo, aí parece que sai notícia e não sei o que. Eu falei, cara, o São Paulo não deixa a gente viver, não deixa a gente ser feliz, cara. Então, um puta dia de sol e a gente no hotel pra pegar o Wi-Fi. Vem do jogo. Então, Pelo assim, amor. passa com desempenho abaixo. Pega o Tadjeres também na Argentina, claro que é um jogo atípico, óbvio que é um jogo atípico. Você perder 3 jogadores... Ainda em uma primeira etapa, é um jogo atípico. Pra mim, nem julgo o Carpini pela não alteração do Rato. Eu acho que o debate que levantam debate vazio, e que esconde o mau desempenho do time. Eu vou nessa linha antes das 3 lesões, São Paulo já não estava jogando bem. Acho que o maior ponto nisso tudo, no momento de São Paulo decidiram vamos manter o Carpini, e até acho que faz sentido você chegar no discurso da direção, falar, tem poucos jogos, há pouco tempo foi campeão, tudo bem, campeão num jogo só, num jogo que foi 0-0, num jogo difícil, num jogo pegado, contra um time que, por mais que tenha sido campeão paulista, que é o caso do Palmeiras, não está jogando às mil maravilhas, já faz um tempo, e também não... que foi campeão, tem um elenco e tem um trabalho consolidado, enfim, tem muito paralelo a se fazer. Mas foi campeão, quebrou o tabu. Como quebrou o tabu? Fez um bom primeiro tempo, um início de bom segundo tempo, depois caiu muito São Paulo, sofreu no final para manter o 2-1 a vitória em Itaquera. Mas isso não tira o mérito do trabalho até aqui do Carpini. O ponto a diretoria chegou e falou, olha, temos 14 jogos, né, até o Novo Horizontino, 14 jogos, não dá para em 14 jogos avaliar que o trabalho é ruim. Vamos manter. Ok. Aí você tem 17 dias, um tempo maior do que o Carpini teve de pré-temporada. Pra quê? Pra recuperar jogador, voltou o Rato, né? Que é o Rato também não é grande coisa. Foi o líder de assistências no ano passado e é o vice-líder de assistências esse ano. Ele é protagonista do São Paulo, não tem como negar que ele é protagonista. É uma coisa que, assim... Operário da bola que é importante. Não é só operário, porque eu acho que, assim, tem caras que são, tipo, operários e tal, que fazem parte de um grupo. Ele foi protagonista, ele foi estrela do São Paulo. Sim, jogo que era, por exemplo, do Tabu, ele foi o principal jogador de São Paulo. Sim. Jogo no Morumbi, lá também semifinal, precisa ter muito culhão pra pegar uma bola de fora da área, com o estádio lotado, bater um gol no ângulo, né? Então, assim, jogador importante em bola parada, querendo ou não. Sim. Tem tudo isso. Aí, beleza, manteve o Carpini. 17 dias. Não se viu uma melhora no desempenho. A questão é o desempenho. A minha questão é só o desempenho. É o filme do ano passado. É só isso. Idêntico, né? Entendeu? Idêntico. Então, tudo bem. Tá apostando em dar mais tempo? Tudo certo. Estão fazendo aposta. Assim, eu acho que mais do que cair nas costas do Carpini algo positivo ou negativo esse ano, porque desde o início do ano, Gabriel sabe, conversei várias vezes com ele, eu nunca achei o São Paulo favorito para Libertadores,
chegou numa quarta de final, acho que é um local plausível pro que é o São Paulo atualmente em questão de elenco. Tem elencos melhores. Chegar numa semifinal, pô, legal pra caramba. Chegou numa final, foi campeão, pra mim tá acima da expectativa e tá tudo certo, legal. Sim. Copa do Brasil, tem adversários tão fortes ou mais fortes do que o São Paulo, então é plausível que caia. A ideia, pra mim, é o São Paulo chegar e mais uma vez fazer tentar fazer um ano consistente em questão de disputa e estar na Libertadores de 2025.